Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar da grande rentabilidade que a Bolsa de Valores proporcionou em mais da metade das ações ao longo do ano de 2025. Para ser mais exato, da totalidade de 340 empresas que tiveram negociações na Bolsa no ano de 2025, 195 delas ficaram no positivo e nós falaremos sobre isso e mostraremos também um segmento que foi um dos campeões de rentabilidade ao longo do ano passado. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. A gente vai falar bastante sobre isso. E vamos ao que importa, que são os detalhes, né? E o tema do vídeo é exatamente nesse sentido. 2025 foi o ano da Bolsa de Valores. Muitas ações registraram valorização e o segmento financeiro foi um dos campeões da Bolsa no ano de 2025. Então, sem sombra de dúvida, superou quase que qualquer dos tipos mais importantes de investimentos. Em alguns casos, alguns bancos chegaram a superar até a rentabilidade do ouro, que foi um dos ativos mais valorizados do mundo todo. Mas vamos ver os detalhes disto, né? Nós temos aqui o comportamento do Ibovespa. O Ibovespa não representa a Bolsa de Valores. O Ibovespa representa um índice que dentro dele tem uma carteira teórica com 85 ações. Então, o comportamento de valorização do Ibovespa, ou seja, considerando as 85 ações, gerou no ano de 2025 uma valorização de 34,14%, mais do que o dobro da Selic, né? Mas vocês verão que o segmento das empresas financeiro da Bolsa superou o próprio Ibovespa e quase que, no caso de alguns bancos, mais do que dobrou a valorização do Ibovespa. Então aqui estão as 195 empresas da Bolsa que registraram valorização no ano de 2025. Eu dividi em 4 telas, que era uma forma de mostrar para vocês os códigos dessas ações, né? E, por exemplo, essa TKNO3, ela teve uma valorização de 366% no ano, né? Mas isso aqui tem que ser analisado bem à parte, em detalhe, tá bom? Agora vamos ver, todos os que estão aqui no gráfico em azul claro são empresas do segmento financeiro. O segmento financeiro comporta bancos, seguradoras, resseguradoras e também a parte de a própria bolsa em si, né? A B3SA3. Então, do mercado financeiro, o campeão aqui foi o Banco Paine, né? Mas vamos ver outras. Nessa sequência da 51ª à 100ª, nós temos mais alguns bancos aqui. Banco Regional de Brasília, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, BMG e o BASA, o B3SA3, que é a própria bolsa, né? O BASA está mais para frente. Nessa outra sequência, nós temos também a Porto Seguro, nós temos o IRB e da Caixa Econômica Seguridade. Interessante, nessa sequência aqui, 3 empresas do segmento de seguros e resseguros, né? Que faz parte do segmento financeiro. E nesse quarto gráfico nós temos também o ABC Banco, que valorizou mais de 23% no ano. O BNB também valorizou aí algo em torno de 12%. E a BBSE3, que valorizou em torno de 5%. É a seguradora ligada ao Banco do Brasil, ok? E fazendo um resumo apenas das empresas do segmento financeiro, estão aqui todas elas que têm ações em bolsa e que tiveram negociação no ano de 2025.
A maioria absoluta delas no campo positivo, aqui em azul, e apenas o BASA e o BBAS3, que é o Banco do Brasil, ficaram no campo negativo. Mas considerando uma média aqui das variações de preços ao longo de 2025, deu um ganho de 54,18%. Então, aqui, quando a gente pega esse número, né, e compara com o, a Selic, né, com a remuneração dos títulos públicos, então 54,18 dividido por 15%, valorizou 3,6 vezes mais, né? A Selic é a taxa de referência para a remuneração de grande parte da renda fixa, né? E ações representam renda variável. Então, quem acreditou no mercado de ações e investiu no segmento financeiro, tá com um sorriso de orelha a orelha, né? E alguns que foram totalmente fora da curva. O Pine teve num ano uma valorização de 234%. Não é sempre que isso acontece e este ganho fantástico do segmento financeiro, lembra, é de 2025. O passado ajuda a explicar o futuro, sim, mas não é uma garantia de que isso vai voltar a acontecer, ok? Então, aquelas informações na forma de um gráfico, né, o Pine destoa totalmente do restante. Mas mesmo assim, nós temos o BMB com uma rentabilidade superior a 100%, né? O BTG Pactual, o aqui no caso é o Banco Pan, que pertence ao BTG Pactual, aqui, né? Pactual e Banco Pan. Então esses dois, existe a possibilidade de fusão, né? De incorporação do BPAN dentro do BTG Pactual, mas uma rentabilidade aí fantástica, né? Somando os dois, a rentabilidade pode ultrapassar esse 100% ao longo daquele ano. Mas vamos ver o andamento das coisas nesse ano. Mas outros também, Bradesco, Itaú, o BRS do Banco do Rio Grande do Sul, né? Mas o Santander, todos eles acima de 50%. E apenas fugiu da curva, né? Basa e o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um deles. Dá uma olhada no comportamento dos preços do Banco Pine. Esse gráfico é o gráfico de um ano, né? Há um ano atrás estava em torno de R$ 4 e alguns centavos e finalizou a mais de R$ 13, né? Então é uma coisa assim impressionante. Está aqui embaixo a descrição do que cada um desses bancos faz, qual o seu foco. Vocês podem pausar o vídeo para ver com calma. Aqui o BMB, então ele valorizou bastante, né? Num ano 49,92%. Mas teve alguns momentos em que ele ultrapassou tranquilamente mais de 60%. Depois teve um leve recuo, mas do ponto de partida a R$ 32 mais ou menos, ele chegou aqui no final do período em 47, R$ 46. Então também fantástico, né? O BTG Pactual, a rentabilidade anualizada aí 84,61%, né? Uma coisa assim inacreditável, né? Então quem apostou nesse banco fez dinheiro, né? O Bepan, ele estava tendo um comportamento muito bom e de repente quando começou a sair notícia de possibilidade de incorporação com o BTG Pactual, deu essa estilingada em preço, num único dia subiu muito forte e não recuou, manteve a alta parecida com a anterior. Se você traçar uma reta, você teria esse comportamento, né? O BRB também, uma remuneração aí fantástica, valorização de 44% num ano. O Bradesco, que teve grandes perdas com a fraude gigantesca nas Americanas, teve seu preço de ação bastante reduzido a 2023-24, mas em 2025 uma recuperação
subindo aí 63% num ano, fantástico, né? Itaú, super estável, com crescimento constante, com uma rentabilidade incrível, né? Itaú é o gigante do setor aqui no Brasil. O Banrisul também, né? Vinha numa certa calma, uma queda e de repente de agosto de 2025 em diante disparou, né? Total anualizado de 70%. Santander também uma rentabilidade aí, uma valorização de 42,89%. Tem seus altos e baixos, mas no geral garantiu essa valorização aí incrível. BMG também vinha numa situação de calmaria, de lateralização, aí de repente, também a partir de agosto, essa grande alta, 45,82% de valorização no ano. A bolsa, né? A bolsa, ela é uma empresa com ação listada nela mesmo e ela teve essa rentabilidade aqui, uma valorização de 54,24%. Tem seus altos e baixos, mas no geral, quem apostou num prazo aí de um ano foi incrível. Ah, o, o grupo Porto Seguro apresentou no primeiro período aqui, por 6 meses, uma alta gigantesca, saindo de R$ 34 indo a 55, mas depois deu uma recuada. No geral, no ano, a rentabilidade foi de 34,59%. O IRB, com todos os problemas que tem vivido, altas e baixas, em um ano, considerando aqui alguns dias já de 2026, está com 0,88%. Mas ele é uma inconstância, né? O tempo todo esse vai e vem. A Caixa Econômica Seguridade, anualizada, é 20,88%. A BCB Banco também 27,05%. Ele tem mantido esse crescimento de valorização ao longo dos anos. BNBR3, que é o Banco do Nordeste, uma rentabilidade por valorização de 25,52%. BBSE, que é o BB Seguridade, teve uma desvalorização, como nós mostramos no gráfico. Ok? O BASA também apresentou uma perda de valor de mercado de 4,84%. Banco da Amazônia, né? E o Banco do Brasil, que sofre pelo fato de ser uma estatal, né? Voltando à tela, o risco político, o risco governo, o Banco do Brasil, a maior parte das ações com direito a voto pertence ao governo e o mercado fica com medo de intervenções nas políticas. E também o Banco do Brasil ele registrou grande perda por inadimplência com o agronegócio. O agronegócio não é tão pop assim, né? Então, o Banco do Brasil tomou muito calote do agronegócio, né? Então, infelizmente, o agronegócio que vive de dinheiro público, ele depende totalmente de financiamento público, mas esses fazendeiros acabam ficando com o lucro e acabam não pagando as parcelas desses financiamentos para o Banco do Brasil. Não todos, não estou generalizando, mas uma grande parte do agronegócio é um sanguessuga de riqueza do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil ele é afetado, né? Então, o principal índice que representa o segmento financeiro na Bolsa de Valores é o IFNC. Então, ele espelha o que acontece com as ações das empresas do segmento financeiro. Então, reúne as empresas mais representativas do setor financeiro, incluindo bancos, seguradoras, corretoras e holdings financeiras. Empresas destacadas, né? Tem várias. A Itaú Unibanco é a maior delas nesse segmento. A própria B3, o Bradesco, o Banco do Brasil, o BTG Pactual. A Itaúsa, ela não é exatamente
do segmento financeiro, ela tem uma participação no Banco Itaú Unibanco, mas ela é dona de várias indústrias, de várias empresas que não tem nenhuma ligação com o mercado financeiro. Por isso que eu nem considerei a Itaúsa dentro da análise que eu fiz, tá? É lógico que o maior investimento dela são ações do Itaú Unibanco, mas tem várias outras empresas dentro, né? Aí também a BB Seguridade e Santander. O objetivo do IFNC é medir o desempenho de uma carteira teórica composta por esses ativos, servindo como referência para investidores que desejam acompanhar o setor. Então, para quem gosta de investir em ações do mercado financeiro, no segmento financeiro, esse índice é um bom indicativo do que pode estar por vir, né? Essa composição do IFNC é revisada periodicamente pela própria B3, né? Então, esse índice financeiro da Bolsa, né? Ao longo do ano, ele registrou uma valorização de 43,48%. Então, é mais uma comprovação de que as empresas do mercado financeiro, do segmento financeiro, elas foram campeãs de valorização, né? Essa rentabilidade dá quase 3 vezes a Selic. É algo assim, foi um ano fantástico para a Bolsa de Valores, que bateu o recorde de 19 vezes ao longo de um ano e cujo destaque, um dos principais, foi exatamente das empresas do segmento financeiro, né? Uma outra forma que você pode investir em ações de bancos, alguns bancos, escolher aqueles que estão melhores, fazendo análise fundamentalista e análise técnica, mas você pode investir no todo desse segmento financeiro. Existe o que a gente chama de ETF, que comporta uma carteira teórica aí de ações do segmento financeiro, chamado FIND11. Então, aqui estão as formas de operar o setor financeiro baseado no IFNC11. Você pode comprar, é como se fosse uma cota desse ETF, né? É um fundo negociado em bolsa que busca replicar a performance do IFNC. Com ele, você investe no desempenho médio das empresas do setor financeiro, bancos, seguradoras, etc., com um único ativo. Compra de ações individualmente, você pode montar uma carteira, você pode também replicar o que é o segmento financeiro, comprando na proporção quantidades de ações que representem esse índice, né? É uma forma. Investimento no setor financeiro, como o IFNC, é um índice. Ele não dá para você investir diretamente no IFNC, mas o FIND11, que é esse fundo, ele espelha o que acontece no IFNC. Então pode ser um caminho. E aqui está um gráfico com as cotações de um ano desse fundo, desse ETF, né? Então, no começo do ano de 2024, nós temos aqui uma queda, né? Nós temos uma queda, seguida de uma recuperação até setembro, uma nova queda. No ano de 2024, o segmento financeiro na bolsa teve desvalorização. Quando entra em 2025, dá só uma olhada no comportamento nessa tendência forte de alta, muito forte de alta, né? E a rentabilidade dele, a valorização dele foi muito boa nesse período aí. Nós já vimos, né? Nós já vimos. E aqui um exemplo de um livro de negociação, um livro de ofertas, né? Ontem, dia 20 de janeiro de 2026, logo na parte da manhã, né? Aqui, por exemplo, alguém que é cliente do BTG tentando comprar 5 cotas, oferecendo 168,75. E alguém tentando vender, também é um cliente do BTG, tentando vender por 174,30. Então você pode optar por escolher algumas ações do segmento financeiro e comprar ações desse segmento, dessas empresas,
ou você pode comprar cotas desse fundo, que aqui vai representar o que aconteceu com o todo desse mercado, né? Mas como eu disse, a rentabilidade de 2025 não é certeza do que pode acontecer em 2026. Lembrando que 2026 nós temos eleições, né? Então, em ano de eleições, a bolsa fica meio que bagunçada, né? Nós podemos até ver o passado para tentar entender o que acontece no ano que tem eleições, tá bom? Então, o recado de hoje era esse, pessoal. Mostrar para vocês que a renda variável tem seus riscos, mas em diversos momentos ela gera uma rentabilidade, um ganho muitas vezes superior à renda fixa, né? No ano de 2025, na média, as ações do segmento financeiro renderam 3, 4 vezes a Selic, de 3 a 4 vezes, né? Então, obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!